A paz de Jesus para você, irmão, irmã, amigo da Água da Vida, participante da igreja, participante do grupo. Em primeiro lugar, quero dizer para você que é um prazer estar falando com você nessa mensagem de passagem de ano, do ano de 2020. Nós estamos gravando essa mensagem e você vai poder ouvi-la agora ou ainda no decorrer desse dia de 2020, último dia, ou no primeiro dia do ano de 2021, se Jesus permitir. Quero começar desejando para você um ano de 21 melhor do que foi o ano de 20. E dizer que para nós, pessoas, irmãos da Água da Vida, nós terminamos o ano de 2019 já com algumas turbulências, né? Com algumas situações complicadas, palavras duras, palavras cruéis que recebemos, até algumas ofensivas, palavras e atitudes, né, ofensivas, mas a igreja continua, a igreja de Jesus, a igreja não é de um pastor, a igreja não é de uma convenção, a igreja não é de uma pessoa ou de um grupo em particular, a igreja é de Jesus e ela está nesse mundo para levar a missão de Jesus. Esse é o objetivo. Qualquer igreja, qualquer coisa que saia fora desse sentido, desse objetivo, está fora da palavra de Deus. A igreja, ela existe para dar sequência à missão que um homem começou. Na promessa, lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando veio a promessa do filho da mulher, a promessa do Redentor, a promessa do Messias, ali começa também uma promessa para aqueles que, no decorrer do tempo, foram escolhidos, foram chamados por Deus para fazerem parte dessa composição do corpo de Jesus que hoje nós denominamos igreja, não porque nós escolhemos, mas Ele escolheu. Jesus escolheu esse termo, ele se manifesta a sua igreja, e o apóstolo São Paulo vai e dá sequência a essa mensagem de Jesus. Então, terminamos o ano de 2019 assim, um pouquinho de turbulência, mas fixados naquilo que Deus tem colocado no nosso coração, em termos de visão missionária, em termos de visão missional, de pregarmos o Evangelho, e colocamos vários planos diante de Deus e alguns projetos, e alguma coisa deveria começar a acontecer no transcorrer do ano de 2020. Bom, eu estou lendo aqui porque é importante fazer centralizar um pouquinho aqui para não ficar muito extensa a palavra. Mas no decorrer nós tivemos uma experiência que eu jamais pensaria passar. Eu acredito que a maioria de nós jamais pensaria passar a experiência desse vírus chinês que amaldiçoou todo o planeta Terra, amaldiçoou o mundo, né? Veio trazer aí uma tristeza tão grande. Então, quando chegou essa pandemia, a gente viu quanta situação estranha, esse negócio de ficar trancado dentro de casa, quantas atitudes erradas os governos tomaram, acabaram com a economia, gente que morreu de fome, gente que perdeu seu emprego, gente que está até agora ainda tentando colocar a vida em ordem, enfim. E a igreja, ela sofreu impacto direto de tudo isso aí, né? Todos sofremos esse impacto desse vírus chinês, e os nossos planos e projetos foram agora confrontados com uma nova realidade. Então, eu ocupei tanto esse espaço aqui, quando começou o trancamento das igrejas, fechamento das igrejas, de comércio, de outras coisas. Eu estive aqui quantas vezes gravando mensagens, eu lembro, elas estão lá no YouTube, no canal da Ibrave, elas estão lá para você ouvir, para você assistir novamente, para você rever novamente. E quantas pessoas acudiram àquela mensagem, e no começo muitas pessoas assistindo, muitas pessoas participando, mas como sempre acontece, a gente viu que a coisa não era assim, na proporção que colocaram. Lógico que o vírus está aí, o vírus existe, mas ele não é tão letal, não é tão mortal, conforme falaram. Tanto é que enquanto eu gravo aqui, as pessoas estão em mercado, as pessoas estão em festas, as pessoas estão em praias, estão dentro do avião, estão viajando, e a única coisa que está fechada por aí são as igrejas, né? Então, nenhum profeta de plantão conseguiu prever essa situação. Nenhum profeta de plantão.
Nenhum dos curandeiros da TV conseguiu prever isso, né? Muitos tiveram que se esconder, apesar que, para minha surpresa, retornaram com o mesmo discurso mentiroso. Mas nenhum deles, que se achavam Deus, né? E tinham o poder da cura nas mãos, nenhum deles conseguiu uma solução para isso, e nem mesmo essa vacina, que ninguém sabe se funciona ou não, daqui a pouco eu falo sobre isso, mas enfim, e outros tantos que se achavam Deus, que Deus revelou coisas, que Deus revelou situações, todos esses tiveram que se calar, porque ninguém tinha resposta, né? Lógico, depois que perceberam que a coisa não tinha essa proporção, aí saem com um discurso oportuno, né, ou oportunista, encomendado, e acabam continuando aí a enganar as pessoas que querem ser enganadas, né? A mim não enganam, nunca enganaram e jamais vão enganar. Enfim, promessas de prosperidade e melhora. No meio de uma crise, de uma pandemia, não tinha mais sentido, né? Nesse mundo que nós estamos vivendo, uma situação complicada. E uma situação difícil também aos mensageiros da autêntica palavra de Deus. Porque em meio a tudo isso aí, Deus nos levou a levar ou a pregar a mensagem, Deus nos levou a anunciar a mensagem. O meio que nós achamos foi gravarmos as mensagens, colocarmos, alguns colegas começaram a criar os cultos ao vivo, para que a igreja em casa pudesse participar. Enfim, cada um se virou da forma que pôde, né? Mas aos charlatões e mentirosos, lhes basta as revelações surreais e insanas de sempre. Então, dinheiro, prosperidade, saúde, fama, crescimento rápido e por aí afora. Então, todo esse discurso, de repente, ele voltou. E as pessoas continuam acreditando, como acreditam, que podem virar o ano ricas. Você passa aí na frente dessas casas lotéricas, filas imensas de pessoas que entendem que, com dinheiro na mão, todos os seus problemas serão resolvidos. Mas aos comprometidos com o verdadeiro e autêntico evangelho, paira a sombra da incerteza do mundo e de uma outra certeza, essa sim bíblica e apoiada, não em visionários lunáticos que dizem ver Deus em tudo, aqueles que dizem Deus falou, Deus não sei o quê, Deus mandou eu fazer isso, e a gente sabe que isso é coisa da cabeça deles, ou a coisa que eles pensam e colocam em prática, e Deus não está falando nada, Deus está bem distante de toda essa baboseira, né? Então, a base que nós queremos falar agora é a base bíblica, é a base que está apoiada na Bíblia. E qual é a base? Que um homem um dia que nos conduziu, um homem que um dia começou um negócio chamado igreja, ele disse: eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, conforme registrou o Evangelho segundo São Mateus, lá no capítulo 28, no finalzinho do Evangelho. Então essa promessa é a promessa que nos acompanha. Nada além dessa promessa, a promessa de que em meio a tudo isso, Ele está com a gente, né? Então eu lembro da passagem do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, onde um homem recebeu um desafio da parte de Deus. Eu não vou ler o texto, estou aqui com a Bíblia, estava aberta aqui no capítulo 6 de Gênesis, eu não vou ler, de Juízes, eu não vou ler o texto, mas é um texto que fala de Gideão, né? Você já deve ter conhecido. Então veja, Gideão ele recebe uma missão. Qual é a missão? A missão de conduzir o povo para uma guerra, para uma luta, né? Então os israelitas estavam novamente em apuros e eles queriam agora fazer a vontade de Jeová, obedecer a Jeová. O povo de Midian passou a dominá-los, a feri-los, a oprimi-los. Então o povo de Israel, ele quer a ajuda de Deus, de Jeová, para se levantar, e Deus coloca então Gideão, um juiz em Israel, para estar na frente de toda essa situação. E Gideão reuniu então o exército deu 32 mil guerreiros, só que o exército de Midian contava com 135 mil guerreiros, então era uma luta insana. Como é que 32 mil podem combater 135 mil? Nós estamos falando aqui de homens aptos a sair à guerra, à batalha. Contudo, Jeová disse para Gideão: Gideão, quantos homens você tem? 32 mil, Senhor. E o Senhor disse para ele: isso ainda é muito. Então, se Israel ganhasse a guerra com esses 32, ia achar que a força era deles. Então Deus falou: tem muita gente aí.
Mande para casa os que tiverem medo. Então Gideão reúne o pessoal e fala, olha, muitos de nós vão sair, muitos não vão voltar, talvez a grande maioria não volta. Então quem tiver amedrontado, fique em casa. Olha aí, o Dória aí, né? Fique em casa. Então 22 mil retrocederam. Da missão que Deus deu, Gideão consegue 32 mil guerreiros. Deus fala, é muito, tem muita gente aí, faz um corte nisso aí. E há um corte então de 22 mil vão embora. 22 mil desistem da luta, né? E agora sobram 10 mil homens para lutar contra 132 mil, 135 mil homens lá de Midian. E quando Gideão fala, bom, agora eu vou com esses 10 mil, vamos ver o que vai acontecer, eu e esses 10 mil, vamos lutar contra o inimigo, vamos ver o que vai acontecer. Deus chama Gideão e fala, Gideão, tem muita gente ainda aí. Gideão fala, não é possível, Senhor, 135 mil de um lado, 10 mil aqui, nós seremos massacrados. Mas Deus disse, agora você vai fazer esses homens passar pela água, e aqueles que se agacharem, pararem, soltar o cantil para beber água, se refrescar, esses você tira de lado. E aqueles que lamberem a água, né, como um cachorro faz, esses aí são os homens que você vai levar para a guerra. E aconteceu que somente 300 homens, juntamente com Gideão, se 301, né, se Gideão está nos 300 ou está fora dos 300, mas 301 homens, foram aqueles que passaram lambendo a água, ou seja, bebendo água sem parar, porque sabiam que a guerra estava prestes a iniciar. Então Deus fala, Gideão, com esses 300 mil eu vou fazer a obra que eu tenho que fazer no meio de Israel e derrotar os seus inimigos, os israelitas. E foi assim que aconteceu. Você lê Juízes, capítulo 6 em diante, lá no Antigo Testamento, você vai ler esse texto completo. Irmãos, Deus tem chamado a igreja para uma missão, né? Eu quero ser muito franco com você. Você é daqueles que está esperando vacina? Irmãos, essa vacina, ninguém sabe se isso funciona ou não. Não sabemos, por exemplo, na minha faixa etária, quanto tempo essa vacina vai chegar, vai demorar para chegar até a minha vez, né? E o mundo continua, irmãos. As pessoas continuam se divertindo, as pessoas continuam trabalhando, as pessoas continuam saindo para encontros familiares, as pessoas continuam vivendo o mundo, e o que eu percebo, quem se amedrontou mais foi a igreja, nesse tempo todo. Tem amigos pastores que ficam discutindo, vacina, culpa do Bolsonaro, porque não quer vacinar. Irmãos, não existe vacina. Eu estou gravando agora em dezembro de 2020, daqui 6 meses você me fala. Você vai dizer, poxa, aquele cara tinha razão. Porque nada disso tem comprovação. A vacina, ela demora anos para provar uma eficácia. Então estão testando em rato, em algumas pessoas tal, e acha que isso vai dar resultado. Irmão, se você está nesse grupo, eu conclamo você a abrir os olhos. Talvez você esteja naqueles que saíram para a luta, 32 mil, né? Talvez você já esteja naqueles 22 mil que retrocederam. Não há hora de retroceder. Não, pastor, vamos sair de qualquer jeito e tal. Não é isso que eu estou dizendo, né? Eu acho que você toma todas as suas precauções, aquilo que você pode fazer. Irmãos, nós estamos no mundo, um dia nós vamos embora do mundo. Nós não vamos ficar aqui para sempre. E se nós estivéssemos no meio de uma guerra? Eu fico imaginando esse povo que eu ouço aí briga, não tenho nem participado mais disso, mas eu ouço aí brigar, porque vacina, porque Bolsonaro, porque não tem seringa. Irmãos, se nós estivéssemos no meio de uma guerra, que não tem vacina contra a guerra, você pode morrer a qualquer momento, uma bomba pode cair dentro da sua casa a qualquer instante, você pode estar num abrigo e uma bomba pode atingir o abrigo e você morrer. Então, irmãos, medo da morte? Nós não temos medo da morte. A morte para nós é uma promoção. Nós estaremos com Cristo, se assim nós cremos, se nós estivermos entre os 300. Se nós estivermos entre os 10 mil, entre os 32 mil, menos esses 300, ou nós retrocedemos, ou nós baixamos para beber água, para esperar. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Então, irmãos, eu conclamo a igreja, o povo de Cristo. Eu sei que não sei quantos vão ter acesso a esse vídeo, porque vai se tornar público, mas alguns podem dizer, olha, o pastor está desesperado, porque as pessoas talvez não voltem para a igreja e tal. Irmãos, eu tenho 60 anos, 32 anos de ministério, o que eu fiz, o que eu tinha que fazer eu já fiz.
Daqui para frente eu vou cuidar, talvez mais uma geração de jovens, estou aí acompanhando eles bem de perto, talvez uma geração que eu vou ver crescer um pouquinho até a adolescência, e daí para frente alguém vai chegar, vai dar continuidade à obra. Então, irmãos, eu não tenho mais essa preocupação. Eu estava lendo uma revista Ultimato do ano de 1998, janeiro de 98, onde o editor falava sobre quantidade versus qualidade. E ele questionava lá, o que adianta a quantidade? O que adianta 32 mil homens, sendo que desses 32, menos 300, né? 31 mil e cacetada aí, 31.700, vamos dizer assim, eram homens que não estavam aptos a sair, a cumprir a missão. Então, irmãos, a minha preocupação é pregar o evangelho genuíno. Eu nunca soube enganar, eu nunca soube entregar para você uma palavra, 2021 vai ser um ano de bênção, um ano profético, um ano de Jeremias, um ano de Esdras. Nunca foi disso, irmãos. Para nós, o ano de 2021 é um ano de desafio, como foi o ano de 2019, como foi o ano de 2020 e como será até o dia que Cristo vier para resgatar a sua igreja, ou a gente for promovido para o primeiro andar e for encontrá-lo nos céus, quando ele nos recolher desse mundo. Então, irmãos, tem missionários pelo mundo. Eu estava falando com missionários de Moçambique, passou lá mais um furacão, lá um desses tornados que dá aí, essas coisas que acontecem, esses fenômenos da natureza. Então, as pessoas têm que estar preparadas não é para, vamos nos preparar para quando vier isso aí a gente se esconde, não é isso, isso chega de forma inesperada, às vezes chega o aviso num dia, no outro a coisa acontece. Então, você tem que estar preparado para ser uma pessoa apta a estar entre os 300 que saem à guerra. Então é lógico que a quantidade é boa, é lógico que é boa. Um pastor que não quer quantidade, ele não quer almas para Jesus, ele não quer que vidas se convertam, conheçam a Jesus. A nossa igreja, em particular, ela tem esse chamado, esse desafio. Nós estamos no bairro, estamos perguntando nesse bairro, nessa cercania desse bairro. Essa igreja plantou muito testemunho durante os anos que ela está aqui. O que mais Deus quer que a gente faça? O que mais Deus quer que eu faça? Que você faça, né? O que você tem passado aos seus filhos? Depois, no início do ano, eu vou gravar uma palavra especial aos pais de pré-adolescentes e de crianças, uma mensagem especial para vocês, isso na virada do ano, não vai ser agora que ela vai ser longa. Então, meu irmão, eu estou desejando para você um 2021 abençoado. Agora eu posso garantir? Não, vamos orar para que venha a vacina. Tomara Deus venha a vacina, tomara Deus venham vacinas da Pfizer, a britânica, a de Oxford, tomara Deus venham muitas vacinas, a Moderna, tomara mesmo que funcionem, tomara que funcionem, né? E que isso possa diminuir um pouquinho. Mas, irmãos, o mundo prossegue, o mundo caminha, você continuou comendo, né? Você continuou vivendo a sua vida, você teve as suas necessidades físicas para fazer, você teve a sua necessidade de trabalhar, a vida continua. Irmãos, a igreja ela tem que continuar, a igreja deve continuar. Então, é um apelo que eu faço, irmãos, não para a igreja local, é um apelo que eu faço para a sua consciência. Se você verdadeiramente é salvo, é servo de Jesus. Eu sei que muitos deixaram de escutar, porque deixaram de escutar por medo. Mas, irmãos, a minha consciência está limpa, porque está tudo lá gravado, está tudo lá. Não escuta quem não quer, né? Não escuta quem não quer, mas o pastor Omar está muito forte, está confrontando. Irmãos, nós temos que ter a realidade. Isso está no mundo inteiro. Você pensa que com vacina as coisas vão melhorar? As coisas vão continuar, irmãos. O vírus continua aí. O vírus já está mutando, em um pouco tempo ele já mutou, ou seja, ele já aprimorou a sua característica para atacar, para destruir as pessoas. E ele não para, isso continua. Assim como essas gripes, essas viroses que vêm cada vez pior e matam muita gente, que ninguém fala quantas pessoas morrem. Se falasse, a gente não sairia na rua, né? Hoje fala porque a pandemia não interessa. Interessa para governos, interessa para pessoas que estão comprando vacina sem comprovação, interessa para pessoas que construíram hospitais de campanha sem sequer usar para nada, né? Construíram, destruíram, não falaram nada e agora estão com medo de faltar leito novamente. Então, para essas pessoas inescrupulosas, são pessoas, irmãos, que veem uma pessoa ser atropelada na rua, ele corre, mas ele não corre para socorrer, ele corre para saquear, para ver se o relógio vale a pena, se tem algum dinheiro no bolso, se o celular é bom, e aí ele larga a pessoa lá. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. E eu seria um mentiroso se eu falasse para você diferente. Então, o que 2021 nos espera? Eu espero saúde para você e para a sua família.
Saúde para que você possa continuar vivendo. Saúde para que você possa continuar trabalhando. Saúde para que você possa continuar fazendo a obra de Deus. Eu passei do tempo, eu não queria passar de 15 minutos, né? Mas eu passei um pouquinho do tempo, porque eu acho necessário que você tenha essa consciência. Eu e a minha família desejamos a você, família Água da Vida, amigos do grupo, irmãos, e a todos quantos terão acesso a esse vídeo, terão acesso a essa mensagem. Eu desejo a vocês um feliz 2021, mas ele tem que ser feliz com Cristo, caminhando com Cristo. Fora de Cristo não há felicidade. Com vacina, sem vacina, com resultado, sem resultado. Nós temos que tocar a vida confiando em Jesus. Se ele falou, estou com você todos os dias, até a consumação, ou você acredita ou você não acredita. Então, se você acredita, meu irmão, tome as suas precauções, tome os seus cuidados, mas saia à luta. Faça parte dos 300. Não faça parte daqueles que ficaram pelo meio do caminho, à beira da lagoa, aqueles que já retrocederam logo no primeiro corte. Faça parte dos 300. Agora, não é a minha palavra, não é o meu incentivo, né, que vai fazer com que você caminhe. É uma convicção que o Espírito Santo de Deus pode colocar no seu coração. Sofremos baques, sofremos muitas lutas, muitas injúrias, muitas coisas, mas nós decidimos o quê? Continuar a obra de Jesus. Consciência limpa, consciência tranquila, diante de Deus que nós estamos fazendo a obra, pregando a verdade. Né? Essa consciência eu vou levar comigo até o dia que eu estiver para deixar esse mundo, até o dia que Jesus vier arrebatar a igreja e eu esteja no meio desta igreja. A minha consciência limpa, que eu sempre preguei a Escritura Sagrada. O senhor errou, graças a Deus, que eu posso contar muitos erros, e louvado seja Deus pelos erros, porque o único que não erra, que não errou, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo, único exemplo. Eu não quero ser exemplo para você. Quem tem que ser exemplo para você é Jesus Cristo. Não é? Eu amanhã posso falar uma palavra rude para você, como tantas que eu ouvi. A gente passa por cima, né? Mas de repente você não vai passar. Então, olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação, caminhemos, andemos, marchemos. Diga ao povo que marche. Eu estou dizendo ao povo da Água da Vida. Eu estou dizendo a você, em particular agora, meu irmão, marche. Não fique pelo meio do caminho. Não se prostre diante das águas. Faça parte dos 300. E um 2021 abençoado na graça do Senhor Jesus. Amém.